Estamos aqui, seguidores, para mais uma edição do Diversidades, sob o patrocínio da Fruteira do Centro de Arroio do Meio. A nossa convidada de hoje é Cíntia Agostini, economista, doutora em desenvolvimento regional com MBA em gestão da inovação, professora universitária, gerente da área de relações institucionais e de mercado da Univates e recentemente foste laureada com o troféu Mulheres da Década, numa promoção da Rádio Independente, na categoria Desenvolvimento Regional. Né? Então, para nós é um prazer te receber aqui na nossa RDK, né, e poder ouvir, né, todas essas demandas econômicas, né, sobre essas demandas que está passando tanto o Estado como a nossa região, depois de setembro, novembro, com todos esses eventos climáticos que assolaram o Estado e a região também. Classi, é um prazer estar aqui com todos que são telespectadores das redes da RDK. Um prazer conversar um pouquinho sobre um tema que a mim é muito caro, que eu amo de paixão, que é a minha área de formação, que é a economia, e pensar o desenvolvimento da nossa região, do Vale do Taquari. Então, assim, fico muito lisonjeada com o convite e, obviamente, à disposição de todos. Foste também, por um longo período, presidente do CODEVAT, né? Sim. Então, daí também se vem todo este conhecimento do Vale, né? Como um todo, né? Sim. Foram 7 anos como presidente, mais 2 como vice-presidente. Há toda uma articulação agora para a gente revisitar o conselho. Mas talvez esse é a melhor oportunidade que eu tive, né? Estudar o desenvolvimento regional e praticar as ações do desenvolvimento regional. Com certeza, né? Com certeza. Deu um casamento perfeito. Exatamente, aí, né? Exatamente. Isso. Mas o nosso primeiro assunto, Cíntia, nós vamos fazer assim uma avaliação do que se passa no Estado, depois nós trazemos para a região. O Estado, no ano passado, né, o governador propôs aquele aumento de CMS de 17% para 19%. Houve uma mobilização das classes empresariais, né? E daí ele disse que não faria aquilo, mas ele cortaria benefícios, né? Benefícios fiscais. E o fez através de decretos. Depois de uma nova mobilização, houve um novo recuo, né? E agora a situação está ali naquele não se sabe para onde se vai. Tu pode nos falar um pouco sobre isso? Por que são necessárias essas reformas? Eu acho que a gente tem que, assim, voltar um pouco atrás para compreender esses aspectos ou esse movimento do Estado do Rio Grande do Sul, que não é um movimento só do Estado do Rio Grande do Sul, é um movimento de vários estados no Brasil. E isso, primeiro, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, é o maior tributo dos estados. Então, a maior arrecadação que sustenta as administrações públicas em todos os estados vem do ICM. Então, nós estamos falando da grande parcela do que entra de recurso para o estado é desse imposto. Eu acho que esse é um aspecto bastante importante para a gente conversar aqui. A segunda questão é que já fazia muito tempo que se discutia e se era sabido que se precisava pensar uma reforma tributária brasileira. A lógica tributária brasileira, ela é precária, ela tem muito tempo, né? A economia mudou, a sociedade mudou. Então, no ano passado se traz, na verdade, um projeto de lei que estava no Congresso, me perdoe, e se traz à mesa, vamos discutir uma reforma tributária. Bom, essa reforma tributária prevê impostos únicos, um imposto federal e um imposto estadual e municipal. Nesta discussão e na proposição que foi aprovada, e que é importante dizer, vai entrar em vigor a partir de 2027, então tem toda uma transição. Sim, a reforma tributária brasileira ela tem toda uma transição, começam alguns testes em 26, para entrar em vigor em 27, com uma transição durante vários anos. Então não começa hoje. Não é. Até porque tem muitos ajustes, inclusive de sistema, de composição, de pensar várias cadeias produtivas. Então tem muita coisa para acontecer até isso ser efetivado. Mas fato é de que nessa proposição dessa reforma, há ali, nesta nova dimensão, uma possível, e faz-se contas, né, perda de arrecadação por parte dos estados. Porque diminui o tributo, principalmente, e o mais presente, da gasolina, da energia e das telecomunicações.
A estimativa de perda de recurso para o Estado do Rio Grande do Sul com esses 3 impostos é em torno de 4 bilhões ano. Quando o Estado do Rio Grande do Sul e todos os estados percebem isso, eles dizem assim, bom, a gente tem que fazer alguma coisa. Boa parte dos estados brasileiros começaram a trocar as alíquotas, de 17 para 19, de 19 para 21, alguns, para não sofrer com essa perda, porque essa troca de alíquota vai fazer com que na divisão do bolo tributário se receba um pouco mais, já que a alíquota vai ser maior naquele momento, ou seja, quando isso acontecer lá na frente. Fato é de que, olhando para isso, e aí a gente precisa fazer um parênteses aqui, o Estado do Rio Grande do Sul já faz bastante tempo que tem dificuldade orçamentária. Se nós olharmos assim, dívida líquida sobre receita líquida do Estado, um dado somente, ela é 200%. A nossa dívida sobre a nossa receita é 200%. Então, ou seja, a gente deve muito mais, o dobro, do que a gente arrecada. Então, não tem como abrir mão de 4 bilhões olhando para esta condição do Estado. O Estado é um Estado deficitário, ou seja, ele arrecada menos do que ele gasta. Essa é a condição do Estado do Rio Grande do Sul e que não é de agora. Ela vem de bastante histórica, tempo. Né? Isso, ela vem de bastante tempo. Para o nosso telespectador ter ideia, nos últimos 50 anos o Estado do Rio Grande do Sul teve 7 anos que foi superavitário. Os outros todos a gente foi deficitário. Ou seja, a gente gastou mais do que a gente arrecadou. Olhando para isso, o Estado do Rio Grande do Sul, no final do ano passado, como outros estados, propõe o quê? Vamos passar a alíquota base do Estado do Rio Grande do Sul de 17 para 19,5 naquele momento. Sim, naquele momento. E aí houve toda uma mobilização muito difícil, o governo percebeu que não ia passar na Assembleia, porque não tinha voto suficiente para passar na Assembleia, recuou e fez aquilo que ele pode fazer de outro formato, que são decretos. E decretos observando o quê? Várias cadeias produtivas que têm incentivos, retirar esses incentivos para compensar um pouco da perda desses 4 bilhões. Então, são 64 produtos, cadeias produtivas, que os decretos, a partir desta semana, né, de 1º de abril, aconteceriam. Retirar benefícios destes. Alguns que têm benefício lá de 10% ir para os 17%, outros de 0 para 7%, de 7 para 12%, vários diferentes. E muitos desses produtos formam a cadeia, a cesta básica. E ali vem a grande discussão, tá aí. Essa aqui. Porque daí tem algumas cadeias, cadeia de agroquímico, cadeia de fertilizante e tal, que, bom, tava ali no contexto, mas tudo bem. Tem algumas que é entendido que, bom, talvez não precisassem mais do benefício que tinha. Mas quando a gente fala da cesta básica, é a vida e a subsistência das pessoas, das famílias, né? Então, assim, a gente está falando de leite, ovo, pão, carne, o básico mesmo. O básico. E alguns produtos com um aumento muito significativo. E isso, o que acaba impactando, né? É na vida das pessoas, no consumo das pessoas, aquilo que a gente vai comprar para se alimentar. E aí começou toda uma discussão, mobilizações, muitas mobilizações, para que esses decretos não entrassem em vigor, dizendo assim, gente, nós estamos olhando para a perspectiva da população mais carente, porque para essa que isso pesa mais. Exatamente. Porque quem ganha mais, claro que faz sentido e vai pagar mais, mas a fatia da sua renda que ele paga para se alimentar é menor do que a fatia da renda de quem ganha menos. Claro, não impacta, né? Não impacta tanto, Exato. não impacta menos. Isso, impacta menos. Quem ganha muito pouco, impacta muito na vida da pessoa. Exato. Na semana passada, então eu entraria em vigor essa semana os decretos, na semana passada, numa reunião que o Estado teve, eles disseram, algumas associações, principalmente vinculadas à produção de alimentos, disseram assim, não, vamos voltar atrás, quem sabe a gente volta a discutir a troca da alíquota de 17 para 19, não para 19,5, que ela é mais justa. Não tira os benefícios de algumas dessas cadeias produtivas especificamente, mas vamos voltar a falar daquele projeto de lei do ano passado? E o governo do estado disse assim, opa, acho que vale a pena a gente discutir os decretos do ano passado. Vale a pena nós voltarmos a essa discussão, em vez de pensar 17 para 19,5, 17 para 19. Isso não é consenso entre as entidades. Não. Né? Se percebe, lendo nos meios de comunicação, que existe uma grande divisão, né? Sim. Os que assinaram, assim, e que levaram isso para o Estado na semana passada são a maior parte de entidades vinculadas à cadeia de alimentos, Sim, né? sim. E todos os demais dizem assim, não, nós não queremos discutir aumento de imposto. É princípio não discutir aumento de imposto.
Então, tem uma coisa que é anterior, nós não nem queremos discutir se é o decreto ou é o projeto de lei que altera a alíquota de ICMS, é não discutir imposto. Por quê? Sim. Porque a gente já paga muito Exato. imposto. E a grande questão é o que se faz com esse recurso que é arrecadado. E daí está na base, que é conceitual. E é óbvio, né, que daí estas federações todas cobram, inclusive, uma posição do próprio governo do estado, dizendo assim, quando lá na campanha se dizia que não iria se aumentar imposto. E o que o governo do estado alega, né? O cenário mudou, tem uma reforma tributária que mudou esse contexto e nós vamos ter que falar disso para não perder. Nós temos que olhar para o futuro do estado do Rio Grande do Sul. Isso não é simples, né? Depende do lado da mesa que eu tô, eu vou propor alguma coisa ou outra. Fato é de que não entra em vigor agora no dia 1º os decretos, o governo do estado posterga por um mês, por 30 dias, e vai mandar, e ao que tudo indica essa semana ainda, um novo projeto de lei, trocando a alíquota de 17 para 19, que é a alíquota base, tá? E que isso entraria, se aprovado, vai para regime de urgência, então tranca toda a pauta da Assembleia, e se aprovado, entra em vigor a partir do ano que vem, só 25. 2025. Tá? Só que a gente não sabe ainda todo o teor do projeto de lei porque ele está sendo construído. Então a gente não sabe o que tem ali, né? Qual é a leitura que se tem dentro do projeto de lei. Mas toda essa discussão está baseada naquilo que era necessário de uma reforma tributária brasileira, mas que impacta na arrecadação dos estados. Então, esta arrecadação diminuindo, como a gente compensa nessa divisão tributária. Tem um outro aspecto que é importante, né, Classi? Porque o Estado defendia lá nos decretos, e defende agora, de que a população mais carente ela não vai ser afetada. Porque vai se devolver parte desse recurso, que é o Devolve RS, que são as pessoas que estão vinculadas ao CAD único, tá? E que a priori o governo diz assim, bom, para essas pessoas nós vamos devolver uma parte desse valor. Só que, Classi, a gente sabe que é muito difícil chegar nessas pessoas. E nós estamos falando aquilo que se quadra lá no programa Bolsa Família de pobre, extremamente pobre, é R$210 individual, né? Então, assim, uma família de 4 pessoas, nós estamos falando de uma renda de 800 e poucos reais. Se ela passou um pouquinho disso, ela já não recebe. Mais que isso, né? Se a gente olhar o Rio Grande do Sul todo, será que a gente realmente chega em toda esta população que se enquadraria? Eu tenho todas as dúvidas e acho que também não. Eu também. Então, dizer, e sim, eu acho que, bom, essa é uma proposta do Estado, dizer nós vamos devolver parte desse dinheiro faz sentido? Faz sentido. Só que realmente isso acontecer e chegar na ponta para quem precisa, duvido muito, tá? Duvido muito mesmo e acho que a gente não chega lá, né, Classi? Fato é de que qual é o cenário hoje, né? Os decretos estão postergados por 30 dias, o projeto de lei vai para a Assembleia, ele vai em regime de urgência, regime de urgência indica o quê? Tem que se trabalhar nesse projeto, tá? Senão não vai outro para pauta. Trabalhando esse projeto nestas condições, se aprovado, os decretos não vão mais ser levados adiante e a gente vai olhar para a perspectiva de uma nova carga tributária a partir do ano que vem. Tem um aspecto que é fundamental nesse contexto todo, né? É o que se faz com o recurso desse tributo num estado que deve o dobro do que arrecada e principalmente algo que é conceitual, né, Classi? E a gente pode falar daqui a pouco sobre isso, que é hoje a gente tributa consumo e a gente tributa menos renda. E aí justiça tributária tem a ver com isso, né? Esse é um olhar que a gente tem que fazer. Nós estamos aqui no Diversidades conversando com a Cíntia Agostinho, né, que é economista, conhece muito bem essa área da economia e que está nos falando de toda essa situação que vive o governo do estado em função de decretos, em função de elevação de ICMS. Continuamos no segundo bloco, trazendo mais aspectos sobre este assunto e entrando também na situação econômica do Vale do Taquari após as enchentes de setembro e novembro. Até logo mais.